Iniciamos o mês de novembro e eu desejo a todos vocês saúde, graça e muita paz. Amanhã é o dia chamado de finados. A designação, eu diria que é totalmente imprópria para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e, crendo nele, têm a certeza, a garantia absoluta de uma vida que é eterna e não termina num cemitério. Finados é um dia para lembrar com gratidão a Deus dos nossos queridos que partiram antes de nós e estão com Cristo. Quem pode nos preparar para a morte e nos ensinar como vencer a morte? Eu acho que finados é um dia apropriado para pensarmos na nossa vida e sabendo que um dia também nós vamos morrer. E o importante é saber se estamos preparados para esse momento. E quem nos pode preparar é a palavra do próprio Deus, a Escritura Sagrada. E ela diz no profeta Amós, capítulo 4, 12, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O que a Bíblia ensina? Ela ensina que a vida é breve e a morte é certa para todos. Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Para a palavra de Deus não há reencarnação. Romanos capítulo 5, verso 12, diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Tiago 4,14 fala: digo a vocês que vocês não sabem o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então, a palavra de Deus, diante dessa situação de que a morte é certa, ela orienta que o dilema da morte é vencido pela vida eterna que Jesus oferece. João capítulo 11, versículos 25 e 26, falam assim acerca do que Jesus disse. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra ou ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Na primeira carta de João, no capítulo 5, nos versículos 11 e 12, a Bíblia fala: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Evangelho de João, capítulo 3:3, Jesus responde uma pergunta de Nicodemos. Dessa forma: aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Por isso, nós também lemos em João 3,16, o versículo tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 6, versos 8 e 9, nós lemos: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós viveremos. E ainda em 1 Coríntios 15, 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então estará cumprida a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. E graças a Deus que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Nós precisamos crer em Jesus e receber dele vida eterna. E este é o melhor preparo que nós podemos ter para um dia também passarmos por esse momento da morte. Mas não será finados, será uma nova vida em Cristo. Quero concluir trazendo para o nosso consolo e conforto, nesse dia, sobretudo, a seguinte palavra, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, que geralmente eu leio quando faço um culto fúnebre. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto,
animem uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe você, sua família. Amém.